todos, bem-vindos a mais um Fish Talk. Hoje eu estou muito feliz de trazer aqui uma pessoa que eu conheci esse ano, mas que eu acredito muito assim, no trabalho, na forma como vem desenvolvendo a empresa dele, nas ideias, e eu acho que mais do que isso, na potência do que a gente tem para fazer nessa área. Então, queria apresentar a vocês o Mike. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a empresa, sobre a TNH, sobre a Vitalk, sobre a Vic, enfim, todas as novidades aí nessa área de saúde mental que ele está fazendo. E aí, só para lembrar todo mundo, a gente tem duas partes nesse programa. A gente vai estar aqui na primeira parte desse bate-papo gostoso, e depois a gente tem mais 20 minutos em outro dia, na nossa continuação da nossa conversa. Então, primeiro eu queria pedir para o Mike se apresentar, falar um pouquinho por quê, né? Por que saúde mental? Por que ele teve essa ideia? Por que ele resolveu investir nisso? E explicar um pouquinho o que é a empresa dele. Obrigada, Mike, por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Se apresenta, por favor, e fala um pouquinho de você. Claro, Marta. Não, muito obrigado. Realmente é uma honra estar aqui falando com você e contando um pouquinho da minha história. Enfim, eu na verdade sou canadense, mas eu estou aqui no Brasil faz uns quase 7 anos. E eu sou fundador da Vitalk, né, que antigamente foi chamado a TNH Health, né. A Vitalk, na verdade, nasceu porque a gente tentou sempre pensar em como, assim, democratizar acesso à saúde, sabe? Tipo, a ideia é como a gente poderia usar tecnologia para tentar melhorar o acesso à qualidade de saúde. A gente sempre estava muito interessado no uso da tecnologia mobile, né? Até antes do que as celulares, assim, tipo smartphone, estava em uso aqui no Brasil. E a gente inovou, assim, no início da empresa, uns 6, 7 anos atrás, criando os robôs, que agora todo mundo sabe que são chatbots, né? Mas no passado nem existia essa palavra, né? A gente chamava de amigos virtuais. E a gente criava soluções muito legais focadas em gestão de saúde populacional. Ou seja, a gente criou tecnologias que permitiram organizações fazer um monitoramento de populações grandes em escala, né? Sem precisar usar call center ou coisas assim. E estava indo muito bem, mas a gente chegou num certo ponto. A gente percebeu que tinha um limite de engajamento com o usuário, seja usuário crônico, seja o usuário tentando ter um bem-estar melhor, e que, para de fato você conseguir melhorar esse acesso à saúde, você precisou ir um pouquinho mais profundo. Precisou olhar mais o contexto psicossocial. Porque, no fim, uma boa parte da saúde física é saúde mental, né? Muitas das doenças crônicas não transmissíveis são, na verdade, doenças não são físicas, mas realmente são doenças de comportamento. E então a gente começou a perceber que, na verdade, para nossos chatbots estarem efetivos, eles iam precisar virar não só chatbots, mas psicólogos, né? Virar psicólogos virtuais. E assim, 2 anos atrás nasceu o Vitalk. Então, a gente criou essa empresa que cria uma série de ferramentas que tem uma psicóloga virtual chamada Vicky, para tentar educar e monitorar na verdade, tratar também pacientes com vários transtornos psicoemocionais, né, desde ansiedade, depressão, e também todas as comorbidades que vêm juntos. E, enfim, então a gente conseguiu já impactar centenas de milhares de pessoas, a empresa está crescendo bastante, trabalhamos bastante com empregadores e seguradoras, e, enfim, eu acho que a gente está criando uma nova geração de terapias digitais para um problema que agora está bem em pauta. Então, esse é um pequeno intro do que a gente está fazendo. Vou pegar essa sua última frase aí, que era uma das perguntas que eu ia te fazer. O que você percebe de mudança?
quando as pessoas colocam a saúde mental como uma das pautas agora da Covid, né, isso veio muito à tona. Isso veio à tona da pessoa física, né, da pessoa reconhecer que ela precisa buscar ajuda. Isso vem à tona por parte das empresas contratantes, né? Então já tiveram pesquisas saindo aí durante a pandemia mostrando que uma das demandas das empresas contratantes agora é saúde mental. Isso de verdade virou uma pauta. E está todo mundo tentando entender e descobrir como é que vai ser isso daqui para frente. Como que vocês, sendo uma empresa dessa área, perceberam isso durante a pandemia? Isso realmente apareceu para vocês, essa demanda? O que você percebeu de diferença aí, de perfil dessas pessoas? Vocês conseguiram perceber alguma coisa interessante com relação a isso? Sim, com certeza, assim, o coisa interessante é, a gente entende, né, a pandemia, na verdade, exacerbou as coisas que estava acelerou as coisas que já estava indo, meio mal. Antes da pandemia, já começou um pouquinho desse movimento de destigmatizar um pouquinho a saúde mental, né. Nos Estados Unidos, a gente viu a onda, bilhões de dólares indo para inovações, porque os Estados Unidos estava sofrendo com seus próprios problemas, como a epidemia lá dos opioides e coisas assim. E a pandemia só aumentou as coisas, né? A gente viu que as taxas de depressão dobraram, a ansiedade e estresse quase dobraram, as pessoas estão bebendo mais, não estão dormindo. E, de certa forma, ajudou mais nesses processos de destigmatização, que ajudou a população em geral. Então, a gente viu a população em geral buscando nossa ferramenta, baixando nosso aplicativo, falando como o RoboVic, e a gente também viu isso no perfil epidemiológico, né? Tipo, o número de pessoas chegando com problemas e problemas mais ah, drásticos reflete um pouquinho do que os estudos estavam falando. Então, a gente estava vendo isso no sangue. Qual efeito essa demanda teve nas organizações contratantes? Algumas. A gente viu que agora, pelo menos por parte das empresas, não era mais um problema do RH que não tinha budget. Virou uma prioridade do CEO, do CFO, uma coisa enraizada na cultura da empresa. De certa forma, é uma coisa positiva, né? Tipo, é que pessoas estão falando sobre isso, mas de certa maneira também um, é meio que esconde um pouquinho os problemas por trás, né? Porque a gente vai agora fazer alguma coisa para resolver essa crise, mas a gente não vai trabalhar necessariamente problemas raízes que estão por trás. Mas de qualquer maneira, a gente viu essa demanda e agora, budgets e quem está entrando em contato são as lideranças mais altas, não necessariamente só o RH ou a medicina do trabalho que está vendo isso como um problema. Eu acho isso interessante. O problema é, você tem essa demanda, mas você enfrenta um problema, né? Quais são os problemas? Como eu vou falar sobre saúde mental dentro de minha organização, né? Seja uma empresa ou seguradora, sabe? Qual é o jeito certo de você falar isso? Tem ainda estigma dentro das pessoas que tomam decisões. 2, como de fato eu vou alcançar as pessoas? Porque, você pode ter pessoas que estão em casa, ou está distribuído, ou até as pessoas que estão indo para trabalhar, talvez você não consegue, né, chegar até eles. Então, como a gente pode de fato usar a tecnologia para chegar até as pessoas? E o terceiro é como isso cabe no meu orçamento, né? Porque claramente a gente adoraria ter terapia para todo mundo, coaching para ajudar pessoas a ter hábitos mais saudáveis, mas a pandemia não muda nada. O número de profissionais é limitado, ou a habilidade de tratar pessoas. Então, de novo, acho que tem uma busca de como a gente usa a tecnologia, né? A teleterapia, o tipo de cuidado híbrido que a gente está fornecendo. Essas são as perspectivas que a gente viu, mas, enfim, eu diria que, em resumo, apesar de ter a demanda crescente, eu estou falando literalmente 5 vezes mais, muito contato, tudo isso, ainda a maturidade das pessoas que tomam decisões é ainda bem no começo. As pessoas ainda você precisa pegar na mão e explicar um pouquinho não, como você de fato faz isso, né? Tipo, é uma coisa, parece que é a primeira vez que a pessoa está tratando esses assuntos e ainda tem muito paradigmas para quebrar. Então, eu acho que apesar de ter demanda, tem um pouquinho
o mercado está um pouquinho imaduro ainda para fazer as coisas, mas, enfim, está aqui para isso. Era exatamente esse ponto aí que eu tinha notado aqui para seguir a conversa com você, que é preconceito, né? Você tem uma tecnologia que ela acaba pegando dois pontos de preconceito ou de dificuldade aí, né, da gente lidar. Você falou que tem 3 palavras para você que são importantes, né? Como que você faz para falar, como você faz para alcançar as pessoas e para pagar, né? Mas tem uma coisa aí que você começou a lidar, que é tecnologia. Então, a gente viu na pandemia toda essa discussão aí da telemedicina, né? Libera, não libera, quem libera, até quando libera, e quem paga, enfim, essa confusão toda que foi aí com relação à tecnologia. E você tem um outro ponto importante dentro da tua empresa, que é a saúde mental, que é um ponto de preconceito importante no Brasil, né? Principalmente quando a gente está lidando com um pagador empresa, né? Até muito pouco tempo atrás as pessoas tinham muita dificuldade de revelar essas necessidades dentro de uma empresa porque ela tinha medo aí, né, dessa relação trabalhista. Então, você puxa dentro da sua empresa dois pontos importantes, né, de preconceito, vamos chamar assim, né, de dificuldade aí das pessoas lidarem. Como que vocês pensaram essa estratégia para lidar com dois assuntos tão importantes ao mesmo tempo nesse momento aí dentro da empresa? Vocês discutiram isso, assim, estratégias para ligar com esse estigma, com esse preconceito? Não, com certeza. Eu acho assim, sempre existe sempre uma barreira de ter progresso. Eu acho que a gente, diria, a nossa estratégia, assim, é composto, vamos dizer, por 2 partes, né. A primeira parte tem a ver muito com a ferramenta em si, que é a tecnológica, e outra é como a gente, de fato, implementa isso, né, porque não é só ter tecnologia. Então, primeira coisa é a plataforma em si, né. A gente tem, o aplicativo, né, que você baixa, e também temos, coisas no web, né, que você clica lá, consegue fazer uma série de coisas, né? A gente consegue, por exemplo, mapear saúde mental dentro de uma organização, usando escalas clinicamente validadas, para entender qual departamento está estressado e o que está causando isso, de jeito anonimizado e seguro, né? A gente tem exercícios de autocuidado, todos baseados também em técnicas comprovadas, né? Muitos deles baseados em terapia cognitivo-comportamental. A gente tem também, através de aplicativo, você consegue fazer terapia com humanos, mas tudo feito através, principalmente, de mensagens de texto, ou, para quem quiser, ligações curtas, né? Então, é uma série de serviços que tem uma camada digital. Por que eu falei tudo isso? Porque esse aspecto tecnológico, de certa maneira, destigmatiza um pouquinho. Por quê? Você não precisa falar como humano, você está falando como robô. Está falando como robô no seu próprio tempo, né? Nem necessariamente o seu chefe precisa saber e nem necessariamente ninguém em casa precisa saber. Está usando o seu aplicativo, fazendo as suas coisas aí. A gente percebeu que isso funciona muito, muito bem. Tem algumas pessoas que resistem a fazer terapia, resistem a se cuidar e nem sabem se eles têm um problema, porque tem essa barreira de, putz, ser marcado como alguém que está adoecido com desses problemas. Então, a ferramenta tecnológica cria um pouquinho desse passo inicial para gerar conforto para a pessoa depois a fazer outras coisas. Ou ele também gera insights para a organização também entender o que está acontecendo, né? Mas, então, esse é o primeiro passo, o fato que a gente tem uma tecnologia e pessoas gostam de usar. Inclusive, aconteceu um estudo uns 2 meses, mês e meio atrás, feito pela Oracle, né? Com 12 mil colaboradores no mundo inteiro, e a maioria dos colaboradores falaram que eles preferem falar com um robô sobre saúde mental em vez de seu chefe. Isso é positivo e negativo. Positivo porque mostra que tecnologia pode ser num país grande como o Brasil, que ainda tem muita distância para chegar no nível de destigmatização que você tem em alguns países europeus mais, sabe, sofisticados.
é positivo. É negativo porque, putz, nem quero falar com o seu chefe, a cultura é tão ruim que você não consegue fazer, que me leva até meu segundo ponto, né? Qual é o segundo passo? Que é como você implementa essas coisas. Eu acho que é um processo de implementação gradual. Então, a gente tenta trabalhar bastante com as canais de comunicação que a empresa tem, né? E-mail, WhatsApp, intranet, coisas assim. E a gente não implementa em uma semana, a gente fica o ano inteiro comunicando de jeito muito segmentado, usando várias técnicas e usando mesma tecnologia de robôs para entender o que está funcionando e o que não está funcionando, qual tipo de vídeo vocês gostariam assistiram, qual tipo de coisa você está ajustando. E a gente cria um relacionamento muito próximo, ou o RH, o gestor, o médico de trabalho, o gestor que está responsável por aquela população, eles têm um feedback do que está acontecendo, eles têm uma sensação de pulso do que está acontecendo sobre a empresa. A gente virou o braço direito, né? Então, não basta você ter tecnologia, você tem que ter, de fato, essa implementação. Essa implementação acontece lentamente. É uma coisa que a empresa, a organização tem que ter uma paciência de esperar, porque os números não vão ser altos no início, mas eles crescem. Então, o número de pessoas que vão entrar lá para até fazer a checagem de saúde mental vai ser baixo no início e vai crescendo. E as pessoas vão entendendo, vão ouvindo dos outros colaboradores, das outras pessoas, e você vai aumentando, né? A mudança de mindset da liderança demora tempo, né? Para você fazer esse treinamento. Então, eu acho que esses dois componentes, uma base tecnológica que tira um pouquinho esse estigma inicial e também criando uma parceria ao longo prazo, pensando na implementação gradual, é que a gente conseguiu ter sucesso em vários clientes que, vamos dizer, tradicionalmente, de fora, parece que não seriam abertos para ações de saúde mental. Então, um pouquinho dessa foi a nossa estratégia. Gente, vocês viram como passou rápido, né? A gente já vai dar aqui o nosso intervalo para a parte 2, mas eu queria resgatar uma frase aí do Michael, que Mike, ele fala que tecnologia pode aproximar, né? A gente sempre encara a tecnologia como alguma coisa que afasta e, na verdade, a gente está vendo que não é isso, né? Eu acho que uma das estigmas aí que a gente quebrou durante esse período aí da pandemia é que se não fosse a tecnologia, a gente teria se afastado de tudo, né? Do nosso trabalho, da nossa família, enfim. Então, a tecnologia, ela também aproxima, né? Então, acho que foi mais uma das coisas que a gente pôde perceber aí, e isso na saúde mental pode ter uma relação completamente diferente, como o Mike falou. E aí eu já vou adiantar aqui no finalzinho do nosso bloco, a gente vai abrir a próxima parte falando de cuidado híbrido, porque eu acho que isso é uma coisa muito bacana, nova, e a gente precisa trazer para a saúde, precisa discutir isso. Então, gente, agradeço aqui demais ao Mike por essa primeira parte de conversa, passou voando, parece que foram 2 minutos. E a gente vai agora para a segunda parte, então, quem esteve com a gente aqui na primeira parte, não perde a segunda, então. Obrigada, viu, Mike? Obrigado.